terça-feira é dia do Ciência pra gente. E toda terça-feira eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa a professora e cientista Aline Intorni. Professora Aline, bom dia com muita alegria. Seja bem-vinda, hein, professora? Um abraço, bom dia. Bom dia, meu amigo, como é que tá? Graças a Deus, maravilhosamente bem. Muito bem. Coisa boa, ótimo. Então, é isso, professora. Ah, e agora, né, professora Aline, a gente fica assim, bem mais feliz porque essa situação da Covid está mudando, né? Pelo menos está mudando. Aqui na nossa cidade, nós já estamos aí eu acho que vai para 7, 8 dias sem ter ninguém em hospital, enfermaria, UTI. Que bom, né? E a Que vacinação notícia maravilhosa, e a Nelson. vacinação todo dia. Graças a Deus, hoje um grande número de pessoas vacinadas já. Muito bom isso. Que bom. Muito bem. Mas, professora Aline, hoje nós vamos falar de um outro assunto, né? É o seguinte. Nós temos hoje uma pesquisa que tem mostrado que milhões de brasileiros estão cada vez mais endividados e a pandemia colaborou muito para isso, agravou essa situação. Aí eu pergunto, professora Aline, será que existe uma luz no fim do túnel para nós brasileiros? Olha, Nelson, é complicado, viu? Vamos lá que a gente vai destrinchar esse assunto hoje, né? Sim. Os brasileiros, eles estão mais endividados, sim. Para a gente ter uma ideia, Ah, pessoal, 1 a cada 3 brasileiros aí está com algum tipo de dívida, viu? nossa. Assim, o endividamento das famílias bateu um recorde no Brasil. Certo, Nunca foi tão alto desde quando começou a ser medido. Assim, em abril já bateu um recorde, chegou a 60% das famílias endividadas e em certo. junho esse valor subiu para 70%. Então, É, assim, é muita gente, né, em situação complicada aí, Nelson. temos sim, muita gente, né? E, Isso, e olha só, pode perguntar. mas tem uma coisa que hoje, então, fiquei mais preocupado porque a inflação está voltando gradativamente. Se não houver um controle muito sério, isso pode escapar e ser assim uma tragédia para todos nós, né? É isso mesmo, Nelson. Assim, um dos pontos aí frágeis, né, o mais frágil, né, um dos mais frágeis é a questão da inflação que está voltando. Né, e a gente já passou por isso em momentos anteriores, né? A gente tem o trauma aí da inflação em Sim. anos passados aí, né? Muito difícil. E assim, não é só a inflação. Hum. A gente tem outros aspectos aí que influenciaram, né? Por exemplo. O, desem, o desemprego, Ah, sim. né, assim, que infelizmente, né, continua aumentando no Brasil. Assim, o IBGE mostra que são mais de 33 milhões de brasileiros desempregados ou que Certo. trabalham menos horas do que gostariam. É. Porque a gente sabe aí que a pandemia veio, né, e muitas questões trabalhistas foram alteradas, até para a pessoa poder se manter no emprego. E aí teve uma redução de jornada, né, a carga horária do trabalho. Então, isso diminuiu a nossa renda. É, é- essa, é, essa é uma questão que precisa ser muito analisada. Essas mudanças na lei trabalhista, ela é muito cruel para o trabalhador, a maioria delas, né? E hoje Sim, o Nelson. governo quer tapar o sol com a peneira, dizendo que aqueles que estão desempregados hoje são empreendedores. O cara que abre, vai vender bota uma barraquinha ali na rua, empreendedor. Que empreendedor é esse? Empreendedor Na vendendo verdade, um pacotinho de mariola para sobreviver, vendendo uma ele está bala para procurando uma opção, sobreviver. né? Para com isso, né? Pois é, assim, para empreender, pessoal, a gente precisa estudar, né? A gente precisa entender o mercado, ver o que está precisando. Então, as Sim, pessoas estão empreendendo porque elas não têm outra opção, porque elas estão desempregadas, né? verdade. Infelizmente. Não tem outro jeito, né? É um Exato. empreendedor que não tem futuro nenhum praticamente, para te falar a verdade.
Eu não vejo muito futuro, eu vejo uma pessoa lutando para a sobrevivência para não passar fome. É isso aí, Nelson. Assim, a gente viu, gente, que as dívidas aumentaram. Não foi para comprar um carro, não foi para comprar um imóvel, foi para comprar comida, para É, colocar comida na mesa, Nelson, assim, para pagar a conta de luz e de água. Então, verdade. assim, a realidade do brasileiro está muito difícil, assim, né? Os estabelecimentos aí ficaram fechados por um tempo, o dinheiro deixou de circular, mas a gente sabe que o problema vai para além disso, porque a gente veio de uma crise complicada, né? Que chegou no mundo todo e pegou o Brasil lá, aquela Ah, crise que aconteceu nos Estados Unidos, e a gente emendou isso com a pandemia praticamente. certo, Então, certo. assim, a gente está em crise atrás de crise e É. fica muito difícil para o brasileiro conseguir lidar com Ah, isso. nossa, Não é só a pessoa física, não. A pessoa jurídica também, as pequenas também. empresas, como você falou, né? Sim, O empreendedor aí que está começando, ele nem se recuperou da outra crise e já está tendo que lidar, é né, com verdade. mais uma. Então, assim, o É. cenário é bastante complexo, viu? Muito complexo, muito complexo. Agora, a professora Aline vê alguma. Tem assim uma previsão de que isso pode melhorar? Onde encontrar essa luz que a gente possa dizer, não, nós estamos caminhando para melhorias? Então, Nelson, a gente viu que o auxílio emergencial no ano passado, ele ajudou bastante. Sim, E aí teve os problemas no meio do caminho, né? Os percalços, né? Uma dificuldade certo. para ele ser implementado lá no início, aí depois foi implementado com um valor que atendeu as pessoas, depois baixou, É, depois ficou um tempo sem e voltou no valor mais baixo. sim, Agora, ontem, né, o governo, né, liberou aí a proposta, né, de um novo Auxílio Brasil agora, né? é, E vamos ver como é que vai ser isso no Congresso, né? Porque, assim, a verdade, gente, é que a gente tem uma população carente muito grande. 100 milhões de brasileiros pediram auxílio emergencial no ano passado. Isso é imagino que é praticamente isso, né? metade da população. É, é Então, assim, muita como é que a gente gente. vai atender, né, todas essas pessoas? E a dívida é muito grande, assim, né? A maior parte dessa dívida é no cartão de crédito. Sim, O brasileiro precisa tomar muito cuidado com isso, né? é, Mas, assim, a previsão que você perguntou aí de melhora, né? O que isso. acontece? É como se a gente tivesse, Nelson, infelizmente, gente, né, no fundo do poço. E o governo ele está tentando jogar cordas aí para puxar a gente. O PIB, ele teve aí uma pequena melhora, né? Tá mostrando que vai ter uma pequena melhora. Porque no ano Certo. passado, obviamente, a gente teve queda, né? Isso. Por conta aí da pandemia. Esse ano é esperado uma pequena melhora, a gente está vendo isso aí nas análises que são feitas a cada trimestre. Só que esse aumento do PIB, a gente não sabe se isso vai de fato retornar como dinheiro no bolso do brasileiro. Por quê? É. Ele é muito voltado para as commodities, gente, que é aquela exportação de grãos, de minério, né? E isso a gente sabe que não está lá no comércio. Né? Então, assim, essa melhoria, Nelson, ela possivelmente vai ser muito lenta. A gente vai ficar num cenário aí, pessoal, infelizmente, que vai se arrastar, né? Numa recuperação lenta. O dólar melhorou um pouquinho, né? É. Assim, o real ele teve uma pequena valorização aí com relação ao Ao dólar. dólar. Mas a previsão é isso, assim, um crescimento lento, incerto. Assim, para quem está endividado, está mais difícil porque os juros estão em alta. Então vai ficar Isso. mais difícil pagar essa dívida. É. E assim, tem um aspecto aí, né, que a gente precisa lembrar, que tem o endividamento, que é o que a gente está colocando que aumentou muito, Certo. disparou, Ah. ele é diferente da inadimplência, tá? Ah, A sim. inadimplência é aquela pessoa que está devendo há mais tempo, que já está devendo há mais de 90 dias. Certo. E essa inadimplência, ela subiu dentro do esperado. O endividamento subiu tanto porque é o brasileiro que está com a corda no pescoço, que perdeu o seu emprego, muito provavelmente, que a É. inflação veio arrasando, né, as nossas contas. Então, assim, não estamos numa situação ainda que não Ô, tem como reverter o cenário. e para. Dá para lidar. É verdade. E para o próximo mês, provavelmente, nós estamos em agosto, setembro, outubro, nós podemos ver esse reflexo maior ainda em virtude das geadas que ocorreram no Brasil, né? Que pode e que já tem aumento de preços em vários produtos em relação a isso, né?
Sim, Nelson, assim, nos alimentos, né? Então, assim, a Alimentos, inflação é, está numa situação muito complicada no país, né? é. O governo vai ter que rebolar para lidar com isso. Nossa, Mas, muita por coisa. outro lado, a gente vai ter mais pessoas vacinadas, o dinheiro ele tende a circular mais, Sim, o comércio, o setor de serviços, que é o que mais emprega, é, tende a ter uma movimentação maior. certo. Então, para quem está devendo, né, tá na hora de se organizar para tentar pagar essas dívidas, pessoal, e para não virar um inadimplente, que é uma situação mais complicada ainda, né? É. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, Nelson, Hum, como é que as pessoas podem lidar com essa dívida, né? sim. Porque foi algo que eu fui ler mesmo para poder entender e falar aí com o pessoal que está em casa. Então vamos lá. Por quê? Como que nós podemos conviver com isso, né? Isso, que é uma situação muito difícil, né? A gente se sente pressionado de todos os lados, o banco fica É, ligando você. O brasileiro é um bom pagador, ele não quer estar nessa situação, não. A gente fica desconfortável com isso, então tem toda uma questão emocional, né, psicológica é, que fica abalada. é verdade. Então, vamos lá, gente. O que pode ser feito, né? Primeira coisa que tem que fazer, pessoal, é parar, olhar para quem que você está devendo, sabe? Uhum, É, para você organizar as suas finanças e ir conversar, né, com esses credores seus, né? É o banco certo. que você está devendo? Você vai parar de pagar. Eu nem sabia que era dessa forma, Nelson. Ah, Porque o que você tem que fazer? Você tem que juntar o dinheiro para poder pagar a dívida. certo. Então, assim, está devendo no cartão de crédito? Você vai parar e vai organizar, vai lá no banco negociar para ver como é que você pode fazer esse pagamento. Porque não Certo. adianta pagar um boleto e ficar devendo outro e Ah, ficar nesse não. ciclo vicioso. Nunca vai pagar. Exatamente, porque você fica aí devendo por décadas, pessoal. É, Então, o primeiro passo mesmo para conseguir aí organizar a sua vida se não é a sua casa que você vai deixar de pagar, né? Imóvel a gente não pode deixar de pagar porque a gente tem que continuar com teto para viver. é Então, verdade. imóvel a gente tem que continuar pagando. Agora, cartão de crédito e cheque especial, que é onde o pessoal aí, né, deve mais para o pagamento, organiza a sua casa, vê o que entra de dinheiro, né? Tem que colocar no papel mesmo o que entra, aonde que gasta. E daí não vai mais. Assim, teve o adiantamento do 13º, daqui a pouco a Hum, gente vai estar nessa situação. Vai direto no banco negociar a sua dívida, porque com dinheiro na mão é muito mais fácil negociar. é, E fala abertamente com o banco. Seja sincero, né? Porque se o banco vê que você quer pagar, ele vai ter esperança de receber e não vai abrir uma judicialização para essa cobrança. certo. Então tem que ir lá e abrir o verbo mesmo, se organizar, colocar na ponta do lápis e tem caminho, gente. Assim, é possível. Quando o banco vê, né, que a pessoa está ali fazendo tudo, né, o que ela pode, é possível amortizar essa dívida. Por isso que a negociação ela é tão importante. Sim. Ah, o banco E sempre aí, cede. exatamente, o banco quer Verdade. receber, né? É, quer receber. E você quer pagar. Então, o negócio é sentar, ir lá, conversar e organizar a vida para a gente sair dessa. Porque, em média, aí a gente está 60 dias devendo, né? Os brasileiros que estão nessa situação. É, Então, dá para tentar contornar antes de chegar num cenário mais grave. E uma dica, pessoal, é fugir do crédito consignado, viu? Porque o crédito consignado é muito difícil de negociar, ele já vem descontado na folha, Nelson. é. Ele é o mais fácil de pegar. A gente tem, né, Isso. essas financeiras em tudo que é canto, oferecendo dinheiro. O aposentado é a maior vítima disso. Liga todo dia, toda hora. Exatamente. E, assim, avalia bem se é a melhor opção, pessoal, se não tem outro jeito, viu? Porque o crédito consignado ele vai comer todo o seu dinheiro aí e pode ser uma dívida que se arrasta aí por 10 anos ou mais, viu, Nelson? Então, Certo. cuidado, viu, gente? É verdade. Não é fácil, né? Mas o controle é tudo, né, professora Aline? Isso, a gente chama isso de educação financeira, viu? A gente está tentando trabalhar para colocar isso mais nas escolas, para a gente conseguir desde cedo aprender a lidar com o nosso dinheiro, né? Mas Ah, o brasileiro, gente, numa situação que você não tem comida na mesa, você vai se endividar mesmo para poder alimentar os filhos, né? é Então, verdade. o momento é difícil. Agora essa orientação vindo de escola, eu acho que ela é importante, porque nós nunca tivemos essa orientação e sempre
a nossa cultura, eu acho que ela é muito de gastar, né? Eu tenho impressão. Pelo menos Isso, a gente eu vejo tem dessa que aprender a forma. poupar, né? É verdade. Poupamos pouco, né? Isso, a gente precisa, assim, Tá desde certo. cedo, começar É, a trabalhar, né? é Mesmo que verdade. você ganhe pouco, tem que tentar ter uma reserva ali. Mas vai Isso. melhorar. Ó, Tá vamos certo. trabalhar para isso. Tá bom, professora Aline. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela sua participação aqui no nosso programa, no quadro Ciência pra Gente. Na terça-feira que vem estaremos de volta, se Deus quiser, comentando, falando mais sobre assuntos importantes, que vai de um encontro do anseio de todos nós, tá bom, professora Aline? Um abraço. Tá ótimo, meu amigo. Um abraço. Até mais. Professora, Sim. Aline, só voltar um pouquinho aqui. E Hum. o que tem, assim, rapidamente, de notícia em relação à variante Delta no nosso país, hein, professora Aline? Porque parece que está dando uma crescida aí. Como é que Tá. está vendo Tá isso? sim, Nelson. A gente está num cenário complicado, né, pessoal? Porque a gente está abrindo, porque a vacina está aí, as pessoas estão tendo acesso, o que é muito bom, É. mas a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque o que acontece? Essa variante, ao que parece, sim, ela é mais branda, ela causa uma doença, né? Que para quem está vacinado é muito leve, mas a gente tem um grande percentual das pessoas no país ainda que não foram vacinadas, que podem desenvolver a doença mais grave. E à medida, Nelson, é que uma pessoa vai passando para outra, a gente não pode esquecer que podem surgir novas variantes. E a gente está vendo, como aconteceu no restante do mundo, a Delta aumentando rapidamente aqui no nosso país. A gente Verdade. viu a cidade do Rio de Janeiro retornando as crianças para casa. A gente viu casos aqui de crianças com a Delta, desenvolveram aí uma doença branda, mas ainda assim é um cenário complicado para pensar em retornar, né, às aulas. É. Então, assim, a gente está vendo com muito cuidado, Nelson. E aí a gente pede, né, mesmo quem está vacinado, gente, pode transmitir o vírus, pode transmitir essa variante Delta. Então, é super importante o uso da máscara. O Certo. comércio está reabrindo, precisa reabrir pelos motivos que a gente acabou de falar, mas as medidas podem continuar. Se as pessoas usarem aí boas máscaras, né, continuarem com todas as medidas, a gente consegue segurar a Delta. Tá certo. Mas já está avançando, né, de uma maneira complicada. Tem que ficar atento, viu, Nelson? Tá bom, professora. Grande abraço, obrigado. Até mais, meu amigo. Tchau. Valeu, tá aí a professora Aline Intorne, professora e cientista, falando aqui no nosso programa no quadro Ciência pra Gente. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!